nós estamos aqui para falar aos irmãos sobre missões, e o propósito é falarmos sobre um missionário chamado Barnabé. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, onde nós faremos a leitura do verso 36 ao 41, que trata da segunda viagem missionária, separação entre Paulo e Barnabé. Atos 15, de 36 a 41, assim nos diz o Espírito Santo na palavra. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à igreja do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Pai, nós queremos te agradecer por esse rico privilégio de estarmos aqui reunidos com os irmãos. Já tivemos o privilégio de ter um ato de adoração, contrição, louvor, momento missionário. E nesse domingo, quando a tua igreja aqui, ó Deus, voltada com um propósito missionário de louvar ao Senhor, de glorificar, de arrecadar ofertas para missões, também é um dia de refletir sobre missões. E queremos que o Senhor fale aos nossos corações, partindo desse tema, um missionário chamado Barnabé, instrumento do Senhor, que foi esse homem, e que também, através da sua história, o conteúdo bíblico relatado dele, o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, é o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu venho de uma cidade onde o contexto missionário, hoje, há parcerias com missões, mas, por exemplo, eu cresci participando anualmente de programações de missões sobre Missão Kaiowá. A cidade de Alto Jequitibá, que eu sou de origem, ali, também alguns a conhecem como Presidente Soares, ali do leste de Minas, é uma cidade, e eu tive uma experiência missionária crescendo nessa igreja, porque desde Alto Jequitibá, né, a minha igreja mãe, uma igreja presbiteriana histórica do leste de Minas, em projeção missionária no território brasileiro, no contexto histórico do seu tempo passado, plantação de novas igrejas pelo Brasil. Ainda que seja uma cidade pequena, uma cidade que até hoje é uma cidadezinha pequena, mas de lá, foi quando começou o presbiterianismo naquela região do leste de Minas. Eu costumo, às vezes, falando de história de Alto Jequitibá, gosto muito de história, aí eu falo para as pessoas, a cidade de Alto Jequitibá, que também um tempo se chamou Presidente Soares, diferente das cidades de Minas, que é muito conhecida, que normalmente nasce em torno de uma igreja católica, Alto Jequitibá, a história da cidade nasceu em torno da igreja presbiteriana. O colégio principal da cidade se chama Colégio Evangélico Reverendo Cícero Siqueira, só para vocês terem uma ideia. É o colégio que atende toda a cidade. É interessante porque, não houve uma projeção missionária a princípio. Como eu cresci nessa igreja, eu sempre ouvi falar de missões, não tão missões transculturais. Mas, por exemplo, como eu falei, Missão Kaiowá eu conheci desde criança. E a gente teve representantes, como é uma igreja de destaque, só para os irmãos terem uma ideia, porque lá no passado teve um colégio interno que abrigou, em certa época, até 1.800 alunos internos. Lá, em 1951, se reuniu o Supremo Concílio para instituir o que nós temos hoje, que é a Constituição da nossa igreja. Se você pegar uma Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai ver que na introdução dela está escrito assim: Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, promulgada em 1951, no tempo da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá. De tão relevante foi essa igreja para o contexto presbiteriano daquela região. De lá saiu o presbiterianismo para toda aquela região, Manhuaçu, região, de Carangola. De Manhuaçu saiu para a região de Caratinga, Governador Valadares, ali toda a região
de Governador Valadares, Ipatinga. Só para vocês terem uma ideia, Valadares hoje deve ter mais de 25 igrejas presbiterianas só no contexto do município. Começou a partir da igreja de Alto Jequitibá. Cidades como Manhuaçu, que virou uma cidade polo da indústria e também da exportação de café, que ficou economicamente maior do que Carangola hoje, é uma cidade que a igreja presbiteriana de lá foi plantada a partir de Alto Jequitibá. E aí você vai, é como eu falei, toda a igreja presbiteriana de Volta Redonda, que são hoje 11 dentro do nosso presbitério, ainda que o presbitério tenha 12 igrejas, porque uma está lá em Piraí, faça essa experiência uma hora. Chega na igreja presbiteriana e pergunta assim: "Tem alguém aqui de Alto Jequitibá?" Se não tiver ninguém, tem um pregador. Eu sei que tem mais, porque o seu Ezequiel está aqui, ele é filho de lá, né. É impressionante isso. Toda igreja que você for, você vai encontrar um jequitibaiense. Se não encontrar um jequitibaiense, você vai encontrar alguém que já estudou lá, que é filho de lá, que tem alguma raiz lá, voltada para o presbiterianismo. E isso não é só aqui no em Volta Redonda, é Barra Mansa, você vai para São Paulo, é impressionante, né, como que isso tem uma abrangência. Então, a partir de então, dessa experiência, depois eu fui para o seminário. 2000 foi o ano que eu fui para o seminário, fiquei lá até 2004. No seminário, eu fui congregar com a minha família, porque quando eu fui para o seminário eu já estava casado, já tinha minha filha mais velha. Hoje eu estou aqui com a minha filha caçula, com o meu genro, mas a minha filha mais velha já está casada, mora há 7 anos em São Paulo. E a Alice nasceu quando eu estava no seminário, mas ela não nasceu lá em Belo Horizonte, ela nasceu em Altiquitiba, que foi um tempo que eu fiquei indo e vindo, né, devido a um contexto, porque eu voltei para ajudar o pastor da minha igreja, porque o pastor auxiliar dele teve glaucoma, ficou sem visão, e o meu pastor titular, que ainda é o pastor de Jequitibá hoje, titular, pastor Paulo se tornou titular do Chai. O Chai é meu colega de seminário, que é o pastor atual lá. eh, Ele me convidou para a gente fazer essa ida e vinda, né, eu voltei de Brumadinho, eu morei em Brumadinho 1 ano quando eu estava no seminário, e aí lá em Belo Horizonte eu conheci o reverendo José João de Paula. Não sei se chegou a ser, você pegou ainda ele no tempo ainda lá, né, Everson? Reverendo José João de Paula é um dos pastores que fez celeiro, que fez profetas, dentro da casa de profetas de Belo Horizonte, envolvido com missões. E eu congregava na Sexta Igreja. Eu morava no bairro Sagrado da Família, na Sexta Igreja, e era ovelha do reverendo José João de Paula. Ele é daquela região de Patrocínio, aonde ele muito conhecido, ele tem um filho, ou melhor, ele tem uma filha que é casada com um sobrinho do Roberto brasileiro. Ele tem sempre teve um envolvimento muito grande com o reverendo Roberto, e aí uma das coisas que o reverendo Zé João fez muito lá em Belo Horizonte, que morreu também rapidamente, infarto fulminante, foi, eh, dar um ensejo missionário para os estudantes. E eu louvo a Deus pela vida daquele homem, porque eu fui então, rever e aprender de fato conceitos missionários. E aí me formei, fui ser pastor em Martins Soares, meu primeiro ano de ministério, onde que eu já estava no meu 4º ano como evangelista. De Martins Soares eu fui para Reduto, cidade vizinha de Manhuaçu. Foi lá que eu conheci então reverendo Marco Antônio Lopes. Reverendo Marco Antônio Lopes foi seu colega lá de tempo de presbitério, eu não sei hoje se ele ainda está no presbitério de Manhuaçu, ele agora foi para o presbitério de Belo Horizonte. Mas a avó do reverendo Marcos e a tia dele eram minhas ovelhas, e ele era pastor missionário na Índia, só que não pela IPB, por uma missão de uma igreja, assembleia, não do ministério nem Madureira nem de Belém, mas é uma igreja lá da cidade de Manhuaçu, assembleia arminiana e tal. E o Marcos foi para a Índia fazer missões. E quando ele chegou lá na Índia, um fato muito interessante, como que Deus trabalha. Na Índia, livros são muito baratos, porque eles são impressos em papel jornal no inglês. Porque assim como nós brasileiros falamos português por causa dos desbravadores, a Índia tem um dialeto oficial hindi, mas lá você não se comunica de norte a sul na Índia no hindi, você se comunica no inglês. E aí o reverendo Marcos foi para a Índia e lá ele começou a ler teologia reformada. E ele entrou em choque teológico, como ser missionário e ser arminiano, não tem como, não bate. E aí ele volta para o Brasil e sentou com a avó dele, que era minha ovelha, e disse assim: "Vó, eu estou passando por uma situação, quero que a senhora ora e tal". Ela falou: "Conversa com o meu pastor". Eu estava recentemente formado, estava borbulhando, eu falava muito de missões na minha igreja e estava doido para conhecer o Marcos.
Aí ele sentou, veio contar para mim a sua história, eu falei com ele: "Meu irmão, olha só, eu tenho muita limitação, porque depois vocês vão entender por que que eu vou dizer que eu tenho muita limitação perto dele". Eu falei: "Olha, o que eu posso te ajudar é orar por você. Vou te dar uma constituição". A primeira constituição que eu ganhei quando eu era presbítero em Alto Jequitibá, eu dei para ele. E apresentei para ele 4 livros. Eu falei: "Ó, você precisa ler Teologia Sistemática de Berkoff". Quando ele olhou, ele disse assim: "Minha mãe tem um livro desse em inglês", e ele lê inglês fluentemente. Eu falei: "Ponto, está resolvido". Apresentei para ele a trilogia de Huckman, Salvos pela Graça, Criados à Imagem de Deus, a Bíblia e o Futuro. Ele pegou na época que eu nunca tinha visto um celular de toque screen, ele já tinha um celular de toque screen. Ele olhou e disse assim: "Na Amazon tem isso". Eu nunca tinha ouvido falar em Amazon, ele já conhecia isso. Ele falou: "Vou comprar esse material em inglês e vou levar esse material comigo". Passado alguns meses, poucos, ele me ligou da Índia. Na época a gente se comunicava por Skype. Lembra do Skype? A gente se falava por Skype, aí o Marco disse assim: "Cara, não tem como mais ficar na igreja arminiana, eu preciso ir para a presbiteriana". Então nós trabalhamos a transição desse irmão para a IPB. E aí, ele veio para a IPB, foi justamente no ano que eu estava em Manhuaçu, só que eu saí e fui para o Espírito Santo, para o norte do Espírito Santo. Aí eu chamei o reverendo Anderson e disse assim: "Pastor, o senhor precisa cuidar desse rapaz aqui". Apresentei, dei todo um direcional, e a primeira igreja de Manhuaçu assumiu. Ele foi para o presbitério, ele estava na reunião do presbitério, ele me ligou lá em Espírito Santo dizendo assim: "Cara, eles querem me ordenar aqui". Eu falei: "Não aceita. Existe uma parte na Constituição que diz que ninguém pode aceitar imposição de mãos se não for da sua vontade. Fala que você quer ir para o seminário, eles são obrigados a te mandar". Ele cumpriu o seminário, fez todos os quesitos da PMT e voltou para a Índia, agora como missionário presbiteriano. Tem aquelas fotos aí, irmãos, que eu coloquei? Só para os irmãos terem uma ideia, só para vocês conhecerem. Eu tinha muita foto que ele mandou agora no mês de março, porque ele, reverendo Marco, a outra foto, por favor. Reverendo Marco é esse que está de pé, de camisa listada. Ele chama Marco Antônio Lopes, ele é da região de Manhuaçu. Do lado dele, com esse jaleco aí rosa, é o reverendo Solanqui. O Marco é um missionário que cuida da missão da Índia, pela PMT. Lá já tem a Igreja Presbiteriana Reformada da Índia. O reverendo Solanqui, essa senhora que está do lado dele, que é a esposa, ele já é o presidente do que nós temos lá como um Supremo Concílio, como se fosse o reverendo Roberto brasileiro aqui. Então, já se implantou uma igreja presbiteriana, já existe uma igreja presbiteriana reformada na Índia. E aquela outra foto, voltando aí, por favor, é um congresso que ele fez lá agora, esse mês de março, e tem mais de 60 pessoas aí, entre homens e mulheres. Só aquele irmão que está ali no meiozinho, agachado, que está de branco, né, do lado de 3, entre os 4, um que está com o braço apoiado sobre o joelho, esse também não é indiano. Se eu não me falha a memória, ele é um brasileiro, ele também é parceiro com o Marco. O que que eu quero dizer para os irmãos? A nossa parceria de missões, nos tornamos parceiros de missões com o reverendo Marco, e aí nesse projeto, né, além de missões, a Igreja Presbiteriana do Brasil Palavra Viva, que é a que eu cuido, antes dela ser igreja, nós já tínhamos firmado uma parceria com o pastor Marcos e com o Projeto Índia. O Marcos, como qualquer outro estrangeiro, não pode pregar o evangelho da graça na Índia. Se for pego, eles são deportados sem nunca mais poder voltar na Índia. Qual é o projeto? Todos esses irmãos aí, e muitos desses eram amigos do projeto passado, vamos dizer, ovelha de missões do Marcos na igreja Assembleia Arminiana, lá do ministério dele, antes de ir para a presbiteriana. Muitos dos que estão aí nessa foto. E ele vem a cada dia. Quando ele trouxe o reverendo Solanqui no Brasil, ele trouxe um ano desse, ele trouxe o reverendo Solanqui para fazer parceria. Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil é parceira da Igreja Presbiteriana, Reformada da Índia. O reverendo Solanqui esteve aqui numa oportunidade na reunião do Supremo Concílio. E aí ele contou uma história, o reverendo Solanqui, que teve um pregador que foi pregar numa região da Índia. Quando terminou de pregar, vários pregadores chegaram até ele e disse assim: "Com quem que você aprendeu a pregar assim?" Aí ele disse assim: "Lá na escola do pastor Marcos". Hoje nós temos um instituto bíblico na Índia. A nossa igreja, ela desde quando ainda era congregação,
nós pedimos à Igreja Central para firmar uma parceria com o Projeto Índia, e a gente contribui todo segundo domingo para obra missionária. Pastor Marcos não depende de sustento como missionário, a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte mantém ele. E nós então contribuímos com o quê? Com a formação de novos obreiros. Esse evento que teve aí, ele acontece com recursos como, por exemplo, da nossa igreja, que é uma igreja novinha que está começando agora. A ideia é pegar irmãos convertidos da Índia, pegar esses irmãos, descobrir entre eles os vocacionados e levá-los para o Instituto Bíblico e dar para eles conteúdo missionário reformado, bíblico, formando assim evangelistas, pastores e missionários. Aí eles saem pregando pela Índia, porque o nativo da Índia pode pregar. Lá na Índia, o nativo pode pregar o evangelho, o estrangeiro não. E aí, irmãos, olha, para vocês verem, isso aí é uma parcela de obreiros, e esses principalmente recém-formados em cursos dados em parceria. A nossa Igreja Presbiteriana do Brasil traduziu o Inário Presbiteriano para eles, para a língua do Hindi. E a Bíblia que eles têm também foi parceria com a Sociedade Bíblica Brasileira, que está sendo usada lá na Índia. Eu louvo a Deus por isso. E louvo a Deus também porque o pastor Marcos, na sua vinda para a IPB, contribuiu grandemente com outras áreas. Ele, para poder estar na Índia, ele só pode ficar lá, ainda que ele não esteja lá agora. Ele já está naquela fase que ele já só vai lá para fazer esses eventos. Ele está no norte da Itália, na região de Monza, plantando igreja e coordenando o projeto Índia. Ele tem uma capacidade muito grande com informática. Quando ele foi para Belo Horizonte para estudar, eu levei ele para conversar com o reverendo Ludgero. Falei: "Reverendo Ludgero, dá apoio para esse rapaz", contei a história dele, e o reverendo Ludgero, na época, era o secretário executivo da IPB, e a secretaria executiva estava lá em Belo Horizonte. Foi quando ele criou e, informatizou a nossa IPB. Só para vocês terem uma ideia, se você não conhece, entra aí uma hora no aplicativo e baixa. E Calvinos, essa semana, dia 8 e 11, estava acontecendo a reunião executiva do Supremo Concílio. E você, no seu celular, eu acompanhei, baixei vários documentos que eu estava em interesse conhecer, de resoluções do Supremo Conselho. Isso é possível hoje porque o reverendo Marcos fez isso para a IPB. Ele informatizou, criou o Calvinos, é um sistema hoje que rege igreja, presbitério, sínodos e Supremo Conselho. Eu brinco com o pastor Marcos que eu falo assim, eu nunca fui numa reunião de Supremo Conselho. Hoje a reunião do Supremo Conselho só acontece quando ele não vem, quando ele não vem, de lá ele monitora, onde ele estiver, em qualquer lugar do mundo, ele monitora e controla toda a igreja, toda a reunião do Supremo Conselho. Mas ele tem uma equipe que trabalha aqui no Brasil. Bênção. Quando a gente pensa em missões, o que eu quero dizer para os irmãos e destacar é que a gente não tem ideia de onde que a gente vai, aonde os benefícios disso vai. Então, quando uma igreja investe em missões, talvez vocês não tenham ideia da abrangência do que vocês vão estar envolvidos e as bênçãos que virão a partir disso. Olhando para o texto que nós então lemos e pensamos em tudo isso, há uma palavra sobre um missionário chamado Barnabé, nas palavras de Bacon, que é uma interpretação abrangente da Bíblia, dos 40 teólogos conservadores, que diz assim: Barnabé merece os mais elevados elogios pela imensa contribuição que fez em benefício da igreja primitiva. Embora possuidor de um espírito magnânimo, é possível que Paulo nunca tivesse sido aceito pela igreja de Jerusalém se não fosse por Barnabé. Também foi Barnabé que salvou Paulo do esquecimento ao levá-lo a Antioquia, de onde o apóstolo iniciou suas viagens missionárias. E mais do que a qualquer outro semelhante, Paulo deve a grandeza de sua carreira a Barnabé. Sua vida e suas obras são o mais eloquente memorial que esta grande alma poderia receber. Ele era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, conforme diz Atos 11:24. Todas as gerações da Igreja de Jesus Cristo precisam ou precisarão e sempre precisam de homens como Barnabé. Portanto, queridos, eu queria pensar com os irmãos baseado nesse texto e em outros textos sobre três coisas sobre missões. A primeira delas é: a obra missionária requer desprendimento. Falando de Barnabé,
O texto de Atos capítulo 4, verso 36 e 37 nos diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Perceba, os irmãos, que o texto trabalha algumas coisas. Primeiro, ele diz Barnabé, chama ele de filho da exortação, ou filho de exortação. Exortação aqui pode ser também traduzido por admoestação, encorajamento, consolação, conforto. Aquele que proporciona conforto e descanso. Barnabé era chamado disso. Barnabé era levita, ele era da tribo de Levi, então ele era judeu. Barnabé era natural de Chipre e Barnabé tinha propriedade. Como um levita, né, ele conhecia com certeza a palavra de Deus das escrituras do Antigo Testamento. Mas há uma nota interessante na Bíblia de Genebra que diz assim: como filho de exortação, Barnabé apresentou um bom exemplo de um cristão que contribuía para as necessidades de outros, em contraste com um exemplo egoísta de Ananias e Safira, que vem bem depois do texto da doação de Barnabé. Depois você confira aí em Atos 5, de 1 a 11. Barnabé também intercedeu por Paulo, Atos 9, 27, encorajou a igreja em Antioquia, na Síria, Atos 11, liderou um trabalho missionário no exterior, Atos 13, e continuou no trabalho missionário a despeito de um desentendimento que ele teve com o apóstolo Paulo. Os levitas no Antigo Testamento não herdaram terras, como os demais das demais tribos de Israel. Já no Novo Testamento, um levita como Barnabé diz que ele possuía terras. Provavelmente seria num país fora da Palestina, tal como Chipre, que era sua terra. A terra poderia ter sido possuída como herança de sua esposa. A questão é que ele se desprendeu desse bem, ele se desprendeu desse valor para poder doar para a igreja. O destaque aqui é a iniciativa e a introdução que Barnabé teve, lançando fundamentos para referências posteriores, dando exemplo para gerações posteriores. A significativa influência desse destaque aqui para os cristãos e na vida das igrejas, tanto de judeus quanto gentios, primitivos dos seus dias e também deve ser destacado para os dias de hoje, é o fato de que missões se faz com recursos. E Barnabé tomou essa iniciativa, vendeu uma propriedade. E o interessante é que o texto diz que ele deposita aos pés dos apóstolos. Ele faz a missão, não é ele que investe, não é ele que faz do jeito dele, não. Ele sabia que os apóstolos estavam investindo numa obra que era do reino. E ele então entrega com o propósito de que esses recursos sejam usados para o reino. Mas o mais interessante é que ele depois, com certeza pelo fato de ter desprendido desse bem, ele também fica mais à vontade para poder seguir como ele segue nas viagens missionárias. Não é obra do acaso nós olharmos, por exemplo, para Atos 4, 36 a 37, o decreto do Espírito Santo na revelação da palavra de Deus, pois o Espírito Santo, já em Atos 13, 2, que diz: separe Barnabé e Saulo para a obra missionária, como o Espírito Santo diz: separai-me agora. Já estava trabalhando Deus na vida desse judeu levita, que se tornou um cristão levado a entender o propósito de Deus na sua vida. Primeiro porque ele foi lavado e remido no sangue de Jesus. Conheceu a graça, a misericórdia, o amor e o perdão em Cristo. E o Espírito Santo fez nele e fez dele um grande missionário, um grande cristão, dando-lhe o coração o desprendimento, colocando no seu coração que os valores das coisas materiais desse mundo não são tão importantes quando se trata da obra do Senhor, ainda que eles sejam necessários. Interessante que a gente vê Paulo várias vezes falando das igrejas que contribuem com a obra missionária na qual ele e Barnabé fizeram. Então Barnabé primeiro doou e depois ele recebeu doações. Primeiro ele investiu, depois foi investido nele.
Então a primeira coisa que nós queremos pensar com os irmãos é essa: a obra missionária requer despreendimento. Se você quer fazer a obra missionária, você não está disposto a se desprender de algumas coisas, principalmente valor. Oração para missões é muito bom. Como já disse um missionário, que eu não me lembro o nome, missões é feita com as mãos dos que vão, não, é feita com os pés dos que vão, com os joelhos dos que dobram, mas com as mãos que doam. Então, se não houver doação, se não houver recursos, como eu falei que, por exemplo, exemplo do reverendo Marco, acho que é a bateria que vai acabar. Deus levantou recursos e tem levantado recursos. Mas também que ele faz parcerias. E faz parcerias para investimentos. Faz parcerias para a manutenção. Caso, por exemplo, como Igreja Presbiteriana do Brasil Palavra Viva, como muitas outras igrejas, hoje a igreja de Alto Jequitibá é parceira do projeto Índia, lá em Alto Jequitibá. Qual que é o projeto? É esse que eu mostrei para vocês na foto aí. Formação de novos obreiros. E há um fato interessante, eu não sei agora com a alta do dólar no nosso país, mas eu lembro que, no ano que o pastor Marcos esteve aqui, que foi o último ano que ele esteve nessa região aqui, ele já veio aqui na região 2 vezes, e aí ele fez um comparativo, quanto que ficava para manter um obreiro na Índia. $100 mantia um obreiro na Índia. Seria hoje 500 e poucos reais do nosso dinheiro. Para tudo, moradia, manutenção até de família, não é um missionário solteiro, não, um missionário com família. Porque o dinheiro na Índia, ele é muito, a rúpia, que é o dinheiro lá, é muito desvalorizado, muito desvalorizado. Então $100 lá é o suficiente para manter um obreiro com casa, comida e com toda a manutenção que ele precisa, morando bem, num contexto, num patamar bom lá para a Índia. Então você pensa, a minha igreja, graças a Deus, ela tem, ainda que seja uma igreja nova, ela tem levantado mais ou menos esse valor mensal de missões. É o suficiente para manter um obreiro lá. Então, irmãos, recursos faz parte. Talvez não precisa ser muito, mas se toda a igreja estiver investindo, não só no projeto Índia, mas em outros projetos, dá resultado. Segunda coisa, a obra missionária requer atitudes. Fazer missões precisa de ter alguém que tenha atitude. E Barnabé mostra isso. De Atos capítulo 5, 17 até 8:3, a igreja é perseguida. Paulo, entre os perseguidores, o Saulo, um dos principais deles, que foi transformado, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo de forma perfeita, maravilhosa e sobrenatural, indo para Damasco. Quando chegamos em Atos capítulo 9, 26 a 27, registra que Paulo, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos de lá. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Por quê? Duvidando da sua conversão. E não era para menos, né, depois do que Paulo fez aos cristãos. Mas Barnabé, diz o texto, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco Paulo estava pregando ousadamente o nome de Jesus, ao ponto, os irmãos lembram, que os judeus de Damasco, daquela região, quiseram matar Paulo, precisaram descer Paulo num cesto por um muro e sumir com ele de lá, porque quiseram matar Paulo, porque ele estava pregando Jesus como Cristo, o Salvador. Quando Paulo chegou a Jerusalém, a primeira vez, logo depois da sua conversão, os cristãos dali estavam compreensivelmente resistentes em lhe dar boas-vindas. Pensavam que a história da sua conversão era uma armadilha para capturar mais cristãos. Somente Barnabé esteve disposto a pôr em risco a sua vida, tomando Paulo para convencer aos outros que sua vida, antes como inimigo, agora
Ele é um crente fervoroso no Senhor Jesus. Então nós podemos perguntar: o que seria de Paulo se não fosse Barnabé? Barnabé era tão notável em sua forma de estimular, que foi um grande ajudador para todos e ganhou o apelido de Filho da Consolação, ou Barnabé dos cristãos em Jerusalém. É interessante que Atos 9 segue e a igreja cresce. Atos 10 relata a ida de Pedro entre os gentios à convenção de Cornélio. Atos 11, 19, 22, 24, 26, fazendo uma leitura, um compêndio da ideia principal que eu quero trazer aqui, diz assim: os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. A notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Dali partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Só para você entender o contexto rápido. Eh eh, Paulo foi para Jerusalém. Chegou lá, não receberam ele por medo, e não era para menos. E aí o que acontece? Barnabé, que já tinha caminhado, já tinha ouvido, já estava sabendo do que tinha acontecido com Paulo, dá a cara a tapa e diz assim: esse homem agora é um crente. E aí o que acontece? A igreja cresce, Antioquia agora tem cristãos, Jerusalém manda Barnabé para confirmar e consolidar essas igrejas. Paulo vai para Tarso. Um outro contexto, a gente não sabe os detalhes. Barnabé dali de Antioquia vai lá e busca Paulo, traz ele para Antioquia. É isso que vai gerar o contexto depois de Atos 13, quando, Barnabé sempre esteve disposto a estimular e foi uma grande ajuda às pessoas que o rodeavam. É interessante notar que Barnabé, em qualquer lugar que chegava, estimulava os cristãos e grupos de não convertidos se converteram ao cristianismo. Atos 11, 29 e 30, os discípulos em Antioquia, agora também, Paulo também, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Perceba que as atitudes de Barnabé davam a ele um crédito, como pode ser visto aqui em Atos 11, em que a igreja de Antioquia confiou valores, dinheiro, que eles depositaram nas mãos de Barnabé e Paulo, para que levasse até os presbíteros da região da Judéia para socorro. Interessante que primeiro Barnabé vende propriedade e deposita aos pés dos apóstolos para fazer a obra. Agora está previsto aquela fome que Ágabo, que fala lá no texto que aconteceu nos dias de Cláudio, o império, e aí os de Antioquia resolvem fazer uma oferta para dar socorro à igreja da Judéia. Quem que eles escolhem para levar esse dinheiro e depositar lá aos pés dos presbíteros, também para o socorro da igreja? Barnabé. Voltando de novo à questão de recurso, mas por que que, Barnabé é escolhido junto com Saulo? Por causa das suas atitudes, gerou confiança. A igreja continua sendo perseguida, Atos 12. Atos 12, 25, aí volta para a questão que Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, desse contexto, ter ido lá, levado o dinheiro, passado lá um tempo, confirmando o ministério deles, levando também consigo a João, apelidado de Marcos, para Antioquia, que é agora o cara que vai gerar um probleminha lá na frente. Esse é o Marcos que escreveu o Evangelho, que não está cronologicamente na Bíblia, o primeiro evangelho escrito, mas é o primeiro evangelho a ser escrito. Nós não vamos entrar aqui hoje no contexto de Marcos, mas a questão é que só para lembrar, este Marcos, que a princípio, lá em Jerusalém, lembra da prisão de Pedro, quando Pedro sai da prisão, que o anjo traz ele para a rua, ele vai para a casa da mãe de Marcos, Pedro. Aquela história que Pedro bate no portão, a criada vem e diz assim: Pedro está no portão. Todo mundo falou assim: impossível, onde que ele estava, ninguém podia sair, prisão de segurança máxima. Eu falei, mas ele está lá. Só para vocês terem uma ideia do contexto de ação. E o que que tinha na casa da mãe de João Marcos? Uma igreja orando. Ele estava nesse contexto ali. Esse Marcos é levado para Antioquia. De Antioquia eles vão pela primeira viagem missionária. Só que chega no meio da viagem ele volta.
É isso que vai trazer o problema depois lá entre Barnabé e Saulo. E era parente de Barnabé, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. As ações de Barnabé foram cruciais na igreja primitiva. Em certa forma, devemos agradecer a esse homem pelo uso que o Espírito Santo fez por tão grande parte que ele tem do que o Novo Testamento relata. Deus usou sua relação com o apóstolo Paulo em um ponto e com Marcos em outro, a fim de que esses dois homens se mantivessem em marcha, embora cometessem enganos. Barnabé fez maravilhas através de atitudes e estímulos, principalmente porque ele sabia a necessidade de que a obra missionária precisa de parceiros. Parceiros. Olha só, irmãos, foi Barnabé que animou Marcos para que viajasse com eles, e ele e Paulo até Antioquia. Marcos se uniu a eles na primeira viagem missionária. Decidiu durante a viagem retornar para casa. Ele nem voltou para Antioquia, ele voltou para Jerusalém, para a casa dele. Como mostra a vida de Barnabé, nós também estaremos em situações em que devemos animar alguém. Nossa tendência, entretanto, é mais de criticar. É importante que algumas vezes possamos analisar os enganos de algumas pessoas, mas antes que tenhamos o direito de fazê-lo, devemos ganhar a confiança dessa pessoa mediante os estímulos. Um destaque agora para Atos capítulo 3, 13, verso 1, 2 e 7. Por que não também dizer Atos 12, 25? Nesses textos, Atos 12, 25, Atos 13, 1, 2 e 7, o 13, 25 eu já li aqui. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém. Perceba que Barnabé sempre é o citado primeiro. Perceberam isso? No verso 1 do capítulo 13 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem é o primeiro que é citado entre esses profetas e mestres? Barnabé. Depois no verso 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora quem? Barnabé e Saulo. E lá, quando tiveram a oportunidade, né, de discutir diante do procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, esse tendo chamado Barnabé e Saulo, ou seja, com certeza os destaques dessa narrativa de Atos 13 e também de Atos 12, 25 se deu devido às atitudes de Barnabé. Ainda que Atos vai dar uma visão central no ministério de Paulo, principalmente depois do capítulo lido aqui, que é o capítulo 15. Percebam, os irmãos, que eu nem vou entrar no contexto aqui de Barnabé e Saulo no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio que eu chamo, né, Everson, de primeira reunião do presbitério. Porque o nosso presbiterianismo é baseado em Atos 15 e em Êxodo, quando o sogro de Barnabé diz assim: divide a carga, Barnabé, ou Moisés. O sogro de Moisés diz: divide a carga. Elege aí líderes de 10, de 50, de 100 e de 1000. A nossa igreja tem conselho, presbitério, sínodo e supremo concílio. Quando a igreja teve o primeiro problema relacionado à conversão de gentios, os gentios têm que primeiro se tornar judeus, ser circuncidado para depois se tornar cristão, o assunto foi levado para onde? Para Jerusalém, para ser discutido entre quem? Entre os apóstolos, que naquele inteirinho era o pastor, e os presbíteros. Primeira reunião de presbitério que aconteceu foi Atos 15. Quem estava nessa reunião? Quem estava ali em evidência? Quem que eram os precursores? Porque Paulo, ou Barnabé e Paulo, sendo pregadores, depois da viagem primeira missionária, quando eles voltam prestando relatório, as pessoas dizem assim: não, mas pera lá, gentios estão se convertendo? Você vê que o Pedro, que foi lá pregar em casa de Cornélio, que também não era judeu e se converteu, ele vai lá e vai dizer: olha, isso aconteceu comigo, no meu ministério, isso é evidente. Qual que foi a proposta? Não tem que circuncidar. Se tornou cristão, vão ser batizados. Deram algumas referências para tratar o assunto. Bem, isso aqui é só para a gente trazer um ápice, abrir um parênteses rapidinho, para a gente entender também nisso a importância do ministério de Barnabé juntamente com Saulo. Mas para finalizar, eu quero dizer que a obra missionária requer parcerias. Parcerias. Parcerias requer atitudes, como aqui falamos, requer recursos.
Você pode ter recursos, você pode ter atitudes, mas se não tiver parcerias, de onde que vai vir os recursos? Se não tiver parcerias, de onde que vai vir as atitudes? Para quem vamos trabalhar? Com quem vamos trabalhar? Como vamos trabalhar? E aí, é Barnabé que sempre soube fazer isso com esmero. No momento em que se separou de Paulo, Barnabé levou consigo a Marcos, seu primo, e navegou para Chipre. Esta era a sua terra de origem, e Barnabé não é mais mencionado no livro de Atos a partir então do capítulo 15. Segundo a tradição, Barnabé permaneceu em Chipre até a sua morte. É possível que já estivesse envelhecendo e tenha sido a sua última viagem. Isso é tradição. Mas isso também pode nos levar que foi por isso que a necessidade de se fazer novos discípulos, obreiros, pastores, mestres pregadores, preparar novos profetas e mestres, como no caso de Antioquia, na igreja de Antioquia de Atos 13. Barnabé está discutindo com Paulo, dizendo assim: Paulo, a gente precisa levar gente nova, sangue novo com a gente, né? Por isso é necessário se fazer novos discípulos. Quando Barnabé quis convidar Marcos para que se unisse a eles novamente na segunda viagem, Paulo não esteve de acordo. Como resultado, os companheiros se separaram. Barnabé foi com Marcos, Paulo com Silas. Pode nos parecer estranho uma dupla eleita pelo Espírito Santo, Atos 13, 2. Agora se separam, mas isso permitiu que se dobrasse o esforço missionário. O que era uma dupla passou a ser duas. Se a gente olhar como obra do Espírito Santo, só uma nota aqui. Paulo não quis levar Marcos, mas levou Timóteo, o jovem Timóteo. Coisa, né? Juntamente com Silas para a segunda viagem missionária. Então, só o Espírito Santo mesmo para nos fazer entender os seus santos propósitos e decretos. Porém, o estímulo paciente de Barnabé percebeu o prêmio eficaz de Marcos, porque lá na frente, Paulo e Marcos se uniram mais tarde em diferentes esforços missionários. Paulo vai escrever dizendo assim: traga-me Marcos, porque me é útil para o ministério. Em meio a todo esse contexto, irmãos, nas palavras de Alexander McLaren, em Barnabé pode ser visto os erros de um homem bom. Porque um homem bom pode ter a imperfeita bondade dos homens. Um homem bom pode ter uma possível maldade escondida em meio às suas melhores qualidades. Um homem bom pode ter graves questões relacionadas a pequenas faltas. Barnabé não era perfeito, eu e você também não somos. O ministério de Barnabé não foi perfeito, o nosso também não vai ser. Barnabé era limitado, como todos nós. Mas uma coisa é interessante, ele foi usado por Deus. Se desprendeu com recursos, se desprendeu como pessoa, ele teve atitudes, e atitudes tais que levou ele a ser esse destaque. Foi um precursor na vida do ministério de Paulo. E com isso, a gente vai entender o seguinte: eu tenho uma coisa que eu falo, reverendo Eves, com o pastor Marco Antônio Lopes, que eu brinco com ele que na nossa história ele é o Paulo, eu sou o Ananias. Lembra da história de Paulo e Ananias? Paulo está indo para Damasco, Jesus aparece a ele, ele fica cego, levam ele para Damasco. Aí o Senhor que apareceu a Saulo, o Paulo, o missionário, o apóstolo, aparece a Ananias e diz assim: Ananias, você vai na casa tal, no lugar tal, e você vai orar com Saulo. Você vai colocar as mãos sobre ele e vai recuperar a vista. E Ananias diz assim: Senhor, mas Saulo? E começa a relatar quem é Saulo. Deus não discute com ele, Jesus não discute, o Espírito Santo não discute. Diz assim: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Aí eu brinco com o pastor Marcos que eu falo o seguinte: eu sou o Ananias da história, ele é o Paulo. Como eu falei para os irmãos, eu tenho 20 anos de ministério, eu nunca fui numa reunião do Supremo Conselho. Se Deus permitir, eu quero ver se eu vou na próxima, porque eu não sei, né? Os 50 vai chegando, o tempo de vida vai diminuindo.
Quero ir para mesmo ter esse privilégio, quem sabe de lá participar. As reuniões do Supremo Conselho da nossa CPB hoje acontece por uma projeção tecnológica desse irmão. Eu não falo inglês, o Marcos fala 3 idiomas. Ele fala o português, hoje ele prega, ele de vez em quando me manda os links lá da igreja, que ele está lá no norte da Itália, ele prega fluentemente o espanhol, lá na Itália, fala inglês fluentemente e conhece bastante do Hindi, não é influente, mas tem muito conhecimento do Hindi. Eu muito mal consigo resolver isso aqui. Eu queria ter trazido algumas fotos, meu celular quebrou a placa-mãe, perdi as fotos, não consegui nem recuperar, só consegui recuperar aquela que estava aqui para trazer para os irmãos à noite, só para vocês terem uma ideia de quem que eu estou falando. O Marcos, ele gravava de computador, quando o computador não existia nem disquete. Sabe como é que gravava? Pegava o computador, ele tinha saída de som, jogava para fita cassete e se carregava conteúdo de memória, de arquivo, em fita cassete, igual aquela de áudio. Porque o disquete é o mesmo produto que está ali por dentro. Ele só fica na Índia, ele só pode ir na Índia e passar tempos, porque ele tem uma empresa de programação de software na Índia. E aí eu digo para os irmãos, não é onde vão chegar as pessoas que você levou. Barnabé não só foi um grande missionário, ele foi um grande homem que projetou outros, porque ele se desprendeu, porque teve atitudes e que soube fazer parcerias. Num dado momento, ele não ficou discutindo com Paulo. Eu imagino, Barnabé nessa discussão aqui com Paulo, dizia para Paulo o seguinte: "Ô Paulo, você lembra quando eu fui lá tomar conhecimento que você, na sua história em Damasco, que eu te levei em Jerusalém, te defendi, que eu te levei para Antioquia, depois te busquei de novo para Antioquia, e que nós saímos em missão. Eu quero fazer isso também com o Marcos." Mesmo que o Paulo não entendesse naquele momento, Barnabé não desistiu. Ele disse assim: "Beleza, Paulo, vamos fazer o seguinte, não vamos questionar não, vamos discutir não, vamos seguir a obra missionária." Você segue a obra missionária, porque a proposta aqui foi de quem? De Paulo. Alguns dias depois, Paulo chamou Barnabé e disse assim: "Vamos voltar para confirmar as igrejas?" Aí Barnabé disse assim: "Vamos. Só tem um detalhe, vamos levar Marcos?" Paulo disse: "Não." Chegou ao ponto que ele disse assim: "Não tem jeito." Eu falei: "Então beleza, segue com Silas e eu sigo com o Marcos." E aí nós temos um Marcos que escreveu um evangelho. Quantas almas já foram transformadas pelo evangelho de Marcos? Quantas pessoas se converteram ouvindo a história e ouvindo de Cristo? Como Paulo, por exemplo, aos Coríntios. O instrumento que foi quando ele diz lá na carta aos Coríntios, no capítulo 15: "Irmãos, quero lembrar o evangelho que preguei para vocês, no qual vocês receberam, no qual vocês foram salvos, que Cristo morreu segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras." Quantas pessoas não se converteram por causa dessa palavra? A questão é, irmãos, talvez você não tenha noção que enquanto você está fazendo missão aqui, a obra evangelizadora aqui, investindo na obra missionária lá, aonde quer que seja, quanto isso está fazendo diferença na obra do Senhor Jesus. Que nós possamos ser como Barnabé, homens bons, que talvez os nossos erros bons, de uma imperfeita bondade humana, de uma possível maldade escondida dentro das nossas melhores qualidades, de graves questões relacionadas a pequenas faltas, a gente tem o dado momento que a gente se volta e diz assim: Deus está fazendo a sua obra. Deus está fazendo a obra dele. E eu creio que ele está fazendo isso aqui hoje. E ele vai continuar fazendo através de vocês. Reverendo Everson, você, sua família, né? Hoje aí, casado, conheci solteiros, constituiu família com 3 filhos. Deus não te trouxe para cá por acaso. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para você, membro dessa igreja. Deus tem um propósito para a vida dessa igreja. Continue fazendo missões. Orem, contribuam, mas também façam missões aqui aonde vocês estão. Alguns erros acontecem, mas os acertos é para a glória de Deus. Os erros a gente vai pedindo misericórdia de Deus e vamos consertando. O importante é fazer a obra de Deus. Sejamos também missionários
como Barnabé. Curva a sua cabeça, vamos orar? Deus, nesse momento, nós queremos te agradecer pela vida desta igreja, pelo ministério do reverendo Everson, por sua esposa, seus filhos. Agradecer, ó Deus, pelo conselho dessa igreja, pela junta diaconal, pelas sociedades internas, pelos irmãos responsáveis pela área de missões dessa igreja. Agradecer por essa noite, pelo privilégio de ouvir, como a irmã aqui relatou, sobre o projeto que essa igreja apoia aqui perto de nós. Mas também ouvir a tua palavra e conhecer mais um projeto missionário da nossa IPB, o Projeto Índia. Nós temos orado, ó Deus, pelo reverendo Marco Antônio Lopes, pelo reverendo Solanqui, que já hoje preside um concílio composto por alguns presbitérios lá na Índia, da Igreja Presbiteriana Reformada da Índia, parceira da nossa IPB, tanto eles quanto nós, mantendo, ó Deus, uma base bíblica reformada. Reverendo Marco agora lá no projeto Alto Milanês, no norte da Itália, que está ali, ó Deus, também com um projeto abrangente para os países vizinhos ali. Continua, Senhor, usando os missionários da nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que são dezenas. Ao mesmo tempo, nós oramos pelo reverendo Sidney, agora, do nosso presbitério, recentemente enviado para um país, agora vizinho aqui do Brasil, um país latino, na qual no futuro ele vai para o Uruguai. Continua abençoando. Reverendo Ivan, lá na Colômbia, esteja abençoando também, ó Deus, reverendo Israel ali em Itapurá, no Mato Grosso, pastor do nosso presbitério, que está plantando igreja em Itapurá, no Mato Grosso, a 2.200 quilômetros daqui. O irmão que formou por esse presbitério, investido por esse presbitério e que agora está ali plantando igreja pela Junta de Missão Nacional. Nós somos gratos ao Senhor por poder fazer missões, como igreja, como presbitério, e como tendo aqui pessoas como do reverendo Marco Antônio Lopes, instrumento do Senhor, para que a igreja do Senhor cresça, desenvolva e cumpra os teus propósitos e os teus decretos. Assim oramos agradecidos, pedimos a tua bênção de forma muito especial sobre a Quinta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, igreja que amamos, igreja que temos uma relação histórica, mas que acima de tudo nesse momento tem um coração missionário, que assim como foi com Barnabé, o Senhor use esta igreja para a glória do teu santo nome na obra missionária em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.